Entender o livro de Apocalipse é, de fato, um grande desafio. Na tentativa de compreender essa mensagem profética, muitas teorias e interpretações foram sugeridas. Muitas, inclusive, que não fazem o menor sentido. Embora seja desafiador entender a mensagem de Apocalipse, nós não podemos esquecer que a palavra Apocalipse significa revelação. E como está escrito na introdução de Apocalipse, Deus revelou essa mensagem para mostrar as coisas que em breve deveriam acontecer. Ou seja, Deus entregou o Apocalipse para mostrar claramente os acontecimentos proféticos e não para gerar confusão na mente das pessoas. Nesse vídeo, nós vamos refletir sobre a época em que a mensagem de Apocalipse deveria se cumprir. Será que Apocalipse deveria se cumprir alguns anos depois que João recebeu essa revelação? Ou será que Apocalipse deveria se cumprir milhares de anos mais tarde? Para responder essa questão, vamos considerar alguns pontos fundamentais. Primeiramente, eu quero que você pense no público original que recebeu o livro de Apocalipse. João escreveu para quem? O versículo 4 e 11 do capítulo 1 responde essa pergunta. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o público original de Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia. Agora, perceba que essas igrejas estavam enfrentando terríveis tribulações. João se identifica com as igrejas, dizendo que ele é irmão e companheiro na tribulação. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, ficou claro até aqui que João escreveu o Apocalipse para 7 igrejas específicas e existiram em cidades reais do século I. Além disso, essas igrejas estavam passando por tribulações por causa da fé em Jesus. Agora, eu quero que você observe o que João esperava dessas igrejas quando elas recebessem nas mãos o livro de Apocalipse. João queria que elas ouvissem e guardassem as palavras proféticas que Deus havia revelado. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Diferente de hoje, que cada um tem a sua própria Bíblia, no século I não era comum que cada irmão tivesse o seu próprio exemplar do livro de Apocalipse. O livro era lido publicamente em voz alta por um leitor oficial. Por isso, os irmãos tinham que prestar bastante atenção para ouvir e guardar as palavras da profecia. Agora, observe que João especifica o tempo em que essas profecias deveriam se cumprir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. João estabelece um curto prazo de tempo. Ele não menciona longos períodos de centenas ou milhares de anos. Ele usa 2 expressões bem específicas: em breve e próximo. Isso significa que as profecias de Apocalipse não iam demorar para acontecer. Além disso, essa mesma expressão é usada em outras passagens da Bíblia, indicando a proximidade de um acontecimento. Vejamos 2 exemplos. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Então, assim como a Páscoa estava próxima e por isso Jesus foi para Jerusalém, da mesma forma o tempo de Apocalipse estava próximo. As profecias deveriam acontecer em breve. Agora, por fim, observe mais um detalhe importante. Nós sabemos que o livro do profeta Daniel também é uma obra apocalíptica. Deus revelou a Daniel várias visões a respeito do futuro. Mas o futuro que Deus revelou para Daniel não era um futuro próximo da época dele, mas um futuro distante. Foi por isso que o anjo mandou Daniel selar o livro. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras
e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Diferente de Daniel, João não selou o livro de Apocalipse. O anjo mandou Daniel selar o livro, mas o anjo disse para João não fazer isso. E por que João não deveria selar o livro? João não deveria selar o livro porque em breve as profecias se cumpririam. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Portanto, o século I foi o momento esperado para o cumprimento das profecias do livro de Apocalipse. O contexto histórico e textual aponta para uma expectativa imediata de cumprimento dessas profecias. Ignorar esses fatores pode nos levar a interpretações distorcidas e ao perigo de acreditar que muitas profecias ainda não se cumpriram. Isso pode gerar uma visão distorcida da mensagem de Apocalipse e conduzir a aplicações equivocadas na vida cristã. Lembre-se que Apocalipse significa revelação. Deus quer que entendamos a sua palavra e a apliquemos com sabedoria em nossa vida cristã.